Neste vídeo vou falar-te das 6 ferramentas que vais precisar para a criação do teu podcast. Portanto, se estás mesmo com ideias de criar o teu próprio podcast, fica desse lado porque vais precisar de todas estas ferramentas. Vamos a isto! Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui ao canal, ou se é a tua primeira vez por aqui, então bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar de negócios online, de marketing de conteúdos, comunicação digital, posicionamento digital e tudo isso que tu precisas para criares um negócio digital com propósito e viveres uma vida com paixão, abundância e liberdade e tornar-te o CEO digital sem limites do teu negócio e da tua vida. Então, se tu já andaste aqui pelo canal ou já me acompanhas por aqui há algum tempo, então é possível que já tenhas visto o vídeo da semana passada. Estamos a falar em podcasts, eu vou logo para os episódios. É possível que já tenhas visto o vídeo da semana passada em que eu falei contigo sobre os 6 primeiros passos que tu terás de dar para criares o teu próprio podcast. Então hoje, como consequência desse vídeo, quero partilhar contigo as ferramentas de que vais precisar para efetivamente criares o teu podcast. Então, se tu ainda não ouviste esse vídeo com os 6 primeiros passos, eu recomendo que tu faças pause aqui e vás ouvir esse vídeo primeiro. Nós vamos deixar aqui o link para esse vídeo nos cartões e por isso vai lá ver esse vídeo primeiro e depois quando terminares volta aqui para ficares a saber quais são as ferramentas que vais precisar para criares o teu podcast. Então, se tu já viste esse vídeo ou se foste lá agora e viste esse vídeo e depois voltaste para aqui, vamos já avançar para as 6 ferramentas de que vais precisar para criares o teu podcast. Então, a primeira ferramenta de que vais precisar é a mais óbvia e acho que és capaz de adivinhar qual é que é um microfone. Logicamente, um podcast é um formato em áudio e por ser um formato no qual a maior parte das pessoas apenas recorre ao áudio para ouvir, o que é que eu quero dizer com isto? Podes ter podcasts que tenham áudio e vídeo e também utilizas o vídeo aqui para o YouTube, por exemplo. Nós fazemos isso. No entanto, a maior parte das pessoas vai ouvir o podcast apenas com o áudio. E por causa disso é muito importante que o áudio seja de muito boa qualidade. Por isso vais precisar de um microfone, de preferência de um bom microfone e podem comprar-se microfones bons por menos de 100 euros. Portanto, e existem alguns microfones bem mais baratos do que isso. Eu vou deixar algumas opções, algumas alternativas aqui na descrição do vídeo. Já agora eu uso o Blue Yeti, que é um dos melhores microfones dentro desta gama à volta dos 100 euros e 100 e poucos euros e gosto muito dele. É um microfone fantástico que dá para usar para vários modos. Se tiveres 2 pessoas a fazerem, por exemplo, uma entrevista ou a gravarem um podcast no mesmo espaço, ele dá para captar som de 2 direções diferentes, então dá para fazer muita coisa, é fácil de transportar, então é um microfone espetacular e que eu recomendo para qualquer pessoa, mas eu vou deixar algumas outras alternativas também na descrição. Já agora fica a dica para teres uma melhor qualidade de som. Tenta gravar os teus episódios numa divisão da tua casa que seja pequena. Se tiveres uma divisão sem janelas, melhor. Mas isto se não estiveres a capturar vídeo, porque se estiveres a capturar vídeo numa divisão sem janelas vais ficar com muito pouca luz e luz artificial, mas uma divisão pequena e de preferência uma divisão mobilada com carpete, que é para não fazer muito eco na gravação. A segunda ferramenta que vais precisar é um software para capturar o som, o áudio, não é? Para capturar a tua gravação e que depois também te vai permitir editar esse áudio. Editar no sentido de cortar algumas pausas, cortar alguma parte em que te tenhas enganado, mas também fazer algumas correções de qualidade do som, como a compressão, a normalização, a remoção do ruído, tudo isso deve ser feito antes de publicares o teu podcast. Então vais precisar de um software para fazer isso tudo e eu recomendo que uses o Audacity. Mais uma vez vou deixar o link aqui em baixo na descrição. É um software totalmente gratuito, fácil de utilizar e que permite fazer todo o tipo de edição de áudio, portanto é excelente e é o que nós usamos para o nosso podcast. Se fores utilizador de Mac,
Também tens a opção de usar o GarageBand, que acho que é um programa que também é gratuito e vem já previamente instalado nos Macs. Portanto, também é uma opção para ti. No caso de usares Mac, de qualquer forma, podes sempre usar o Audacity, qualquer que seja o dispositivo com que estás a trabalhar. Eu não conheço o GarageBand, mas conheço o Audacity e gosto muito. A terceira ferramenta de que vais precisar é um alojamento para o teu podcast. Então, os podcasts funcionam de forma bastante diferente de, por exemplo, colocares conteúdos aqui no YouTube. Quando tu crias vídeos para o YouTube e colocas conteúdos aqui, quem aloja esses conteúdos é o próprio YouTube. Eles têm os servidores deles e todos os vídeos ficam alojados pelo próprio YouTube. Quando tu tens o podcast, a coisa não funciona bem assim. És tu que tens de tratar do alojamento do podcast e, portanto, vais ter de tratar disso. Existem plataformas que já foram criadas com o propósito de alojar podcasts. E, portanto, tu basta-te criar uma conta numa dessas plataformas e configurar tudo de forma a alojares o teu podcast aí. A plataforma que eu recomendo neste momento, a maior parte destas plataformas não são gratuitas. Há uma que é gratuita, que é o Anchor, que eu não recomendo necessariamente, porque às vezes o que é barato sai caro. Então estas plataformas, mesmo as que são pagas, não são assim tão caras quanto isso. Nós usamos o Buzzsprout, gostamos muito, é muito intuitiva, muito fácil de trabalhar e o valor é muito baixo para a quantidade o tempo que nós fazemos upload por mês. Nós usamos a versão que tem um preço de $12 por mês, portanto é bastante barato. E o que estas plataformas vão fazer é criar aquilo que se chama o RSS Feed do teu podcast, que depois que no fundo é um link que tu vais poder ir lá e copiar, que no fundo depois é esse link que tu vais precisar para submeter o teu podcast aos diferentes diretórios de podcasts. O Buzzsprout ainda tem a vantagem de ter uma secção dentro da tua conta onde tu podes ir diretamente submeter a cada um dos diretórios para onde queiras submeter o teu podcast e então é tudo muito fácil porque fazes tudo dentro do mesmo sítio, é mesmo muito prático e é a minha recomendação. Depois vais precisar também e preferencialmente de ter um website que é onde tu vais colocar as notas dos teus episódios e criar um pequeno post para cada episódio onde podes também colocar um player com o teu episódio para que as pessoas que não usam aplicações de podcasts possam ir diretamente ao teu website e ouvir o episódio diretamente no teu site. Então, se tu já tens um website, podes perfeitamente criar uma secção para o podcast dentro do teu site. É semelhante a criar uma secção do blog e usar o teu website já existente. Caso ainda não tenhas um website, ou caso queiras mesmo salientar a existência do teu podcast, podes sempre criar um website dedicado apenas ao teu podcast. Obviamente isto não é necessário, é opcional, mas podes fazê-lo se assim o pretenderes. A quinta ferramenta que vais precisar é uma ferramenta para gravares entrevistas com convidados, isto no caso de planeares ter entrevistas no teu podcast. Existem podcasts que são só episódios a solo e aí não precisas te preocupar com essa parte, mas a maior parte dos podcasts faz entrevistas, nem que seja pontualmente, pode não ser sempre, mas pontualmente, mas existem entrevistas. Então vais ter de gravar essas entrevistas. A maior parte das pessoas utiliza o Zoom para fazer a gravação dessas entrevistas, porque é uma ferramenta que já é muito utilizada, a maior parte das pessoas já está familiarizada com o Zoom, então é bastante fácil entrar numa reunião do Zoom com a pessoa e clicar lá no botãozinho que começa a gravar e ficas com isso gravado. No entanto, eu vou recomendar-te uma outra ferramenta, porque o Zoom depende da ligação à internet do teu convidado e às vezes tem as suas falhas, né? Às vezes no Zoom o som falha, a imagem falha e, portanto, podes ter ali uns cortes que são desagradáveis. Então eu vou recomendar-te uma outra ferramenta que se chama Riverside, riverside.fm, vou também deixar o link aqui na descrição, que é uma plataforma específica para a gravação de entrevistas para podcasts e tem o grande benefício de gravar os fecheiros, tanto de áudio como de vídeo, localmente para cada uma das pessoas, para cada um dos intervenientes. Portanto, não depende da ligação à internet. Portanto, tu estás ali a fazer a tua entrevista, o teu áudio e o teu vídeo está a ser gravado do teu lado,
o áudio e o vídeo do teu convidado está a ser gravado do lado do convidado e no final é feito o upload automaticamente para a plataforma, para o Riverside, e fica lá no teu dashboard e tu podes descarregar os fecheiros, portanto é super prático, a qualidade é superior, para além de ter uma vantagem adicional que é o seguinte: quando tu estás a gravar entrevistas no Zoom, tipicamente as imagens que aparecem quando tu queres capturar a imagem aparecem lado a lado, as duas pessoas que estão a intervir. E aqui no Riverside, como tu tens um fecheiro de vídeo para cada uma das pessoas, dos intervenientes, tu podes depois na edição ir alternando entre colocar os dois lado a lado, alternar entre um e outro e, portanto, podes criar um vídeo mais dinâmico se estiveres também a capturar vídeo para o teu podcast. E finalmente, a sexta ferramenta de que vais precisar é um software de design gráfico para criares a capa do teu podcast, para criares materiais de divulgação, para partilha nas redes sociais do teu podcast, por exemplo. Então, se estiveres a planear fazer apenas imagens estáticas, tipo a capa do podcast e capas dos episódios para divulgação, então podes usar qualquer software de design gráfico a que já estejas habituado, por exemplo, o Canva. Ou então, se quiseres partilhar no teu feed do teu Instagram, por exemplo, ou noutra rede social, um clipe, um pequeno excerto de cada episódio do teu podcast, tu podes criar aqueles excertos que ficam com umas ondas sonoras que são super atrativos para quem tem podcasts e está a partilhá-los nas redes sociais. E uma ferramenta que podes usar para criar isso é uma plataforma chamada Wave, com 2 Vs, também vou deixar o link aqui em baixo, que te permitem fazer o upload do teu episódio, cortar um pequeno clipe e criar esses efeitos de ondas sonoras conforme o clipe que estás a partilhar. E podes personalizar, sempre que crias estes gráficos, podes personalizá-los com as cores da tua marca, com as letras da tua marca e tudo isso, com fotografias, com o que tu quiseres. Então, se quiseres partilhar nesse formato, é uma ótima opção. Então, estas são as 6 ferramentas que vais precisar para criar o teu podcast e eu espero que estejas mesmo neste momento já convencido ou convencida a avançar com o teu podcast. Eu por aqui quero criar mais conteúdos sobre podcasts. Estou a pensar, por exemplo, fazer um vídeo em que falo sobre o plano de lançamento para o teu podcast, como é que deves lançar, o que é que deves preparar para lançares o teu podcast. Uma outra possibilidade é falar-te sobre como gerar ideias de conteúdos para o teu podcast. Portanto, se houver outras coisas que tu queiras ver abordadas aqui sobre criação de podcast e manutenção de podcast, então deixa aqui nos comentários, diz-me se alguma destas ideias te parece bem, te parece útil e eu terei todo o gosto em criar mais conteúdos sobre este assunto da criação de podcasts para te ajudar a criar o teu. Então deixa aqui nos comentários as tuas sugestões e se este vídeo também foi útil para ti, então deixa um like aqui no vídeo e já sabes, subscreve o canal, que é para depois receberes todos estes conteúdos que eu vou criando sobre este assunto e outros. E como sempre, foi um grande prazer ter-te desse lado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.